Aleluia. Vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo de número 1. Abra sua Bíblia lá. João capítulo 13, versículo de número 1 em diante. Amém? João capítulo 13, versículo de número 1 em diante. Os irmãos não querem divulgar a água, né? Nós estamos ganhando nada. Patrocínio da água. Então, tira o rótulo. Os irmãos são fera, né? Se eles pensam em tudo. Amém? Quem achou, diga amém. Olha só o que diz o texto. Ora, antes da festa, diminui um pouquinho, pode diminuir. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só que interessante. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ele ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes. Em algumas outras traduções, diz que ele tirou a túnica, sim ou não? A capa. Qual versão diz assim? Alguém tem alguma versão que diz, tirou a túnica, ali os irmãos, tirou a capa, tirou a sua capa. Então, queridos, a Bíblia diz então que ele levantou da ceia, tirou suas vestes, tirou a sua capa, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só então os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Nós lemos o 10? Volta lá. Lemos o 10? Não lemos o 10. Ah, não, lemos sim. Tá, versículo 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, ele tomou novamente a sua túnica e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor e dizeis bem porque eu sou, ele diz. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela tua palavra nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nos dá clareza dessa palavra, nos dá entendimento. Pai querido, nos dá revelação. Fale ao nosso coração, abre a nossa mente, abre, Senhor, o nosso entendimento. Fale através do teu servo nessa noite. Coloque palavras reveladas em minha boca, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, o tema dessa mensagem que eu quero te falar é lavando os pés. Gostaria que você prestasse bem atenção. Todos os atos de Jesus em João são sinais. São alguns sinais que precisamos estar atentos. Os acontecimentos apontam para coisas mais profundas e espirituais. Temos que ter esse entendimento. Em João 13 nós temos aqui um dos momentos mais extraordinários da vida do Senhor. Ele lavou
os pés dos discípulos. Nós acabamos de ler no texto que ele tirou a sua capa, ele tirou a sua túnica e cingiu-se, pegou água, uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Preste bem atenção, nós sabemos que Jesus tem duas naturezas. Quais são as duas naturezas de Cristo? A natureza humana e a natureza divina. Jesus tinha também a sua natureza humana, sim ou não? Sim, querido, preste bem atenção. A natureza da parte humana de Cristo, nós vemos na Bíblia que Cristo chorou, Cristo teve fome, teve sede, sim ou não? Sim, essa era a parte humana de Cristo, mas vemos também a sua parte divina, né, que ressuscitou mortos, curou enfermo. Então nós sabemos que ele tem essas duas, tanto a questão divina como natural. E aqui nessa mensagem, nessa passagem que nós acabamos de ver, onde Jesus tira a sua capa, tira a sua túnica, nós vemos que ele então ali se coloca com a sua natureza humana. Na sua natureza humana, esse lavar os pés é esse sinal espiritual. O significado básico é lavar das sujeiras do mundo que gruda em nossos pés durante a nossa caminhada. Eu gostaria que você entendesse bem o contexto daquilo que eu quero te falar. Olha só, visando aqui essa comunhão com Deus e também com os irmãos. Esse lavar dos pés que eu quero te falar nessa noite, ela tem esse significado de nos lavar da sujeira deste mundo. Nos lavar da sujeira deste mundo. Olha só, isso é muito importante. Nos dias de Jesus, irmãos, as ruas de Jerusalém, elas eram cheias de poeira, eram cheias também, né, misturadas com fezes de cavalo, de jumento, de animais, de camelo. Nós sabemos bem disso. As pessoas usavam sandálias de couro, muito fáceis para pegar sujeira, muito fácil ali, né, para os seus pés ficarem muito sujos, muito sujos. Eu me lembro quando eu era criança, jogava bola naqueles campinhos de terra. Quem já jogou bola em campinho de terra? Meu Deus, você vinha de lá que você tomava banho, parece que você estava tomando banho de suco de uva, não é? Então aquele pé, aquela sujeira, aquele pescoço, tinha aquele vergão de terra. Quem se lembra? Só eu? Quem tem mais de 30 anos aí, meu Deus do céu? Quem tem mais de 30 anos sabe o que eu estou falando, não é? Esses guris de hoje não sabem o que é isso. Os jovens de hoje não sabem o que é jogar bola no terrão. Eles não sabem o que é isso. Então, preste bem atenção. Então, eu me lembro dessa época. Então, aqui, quando Jesus, né, nós sabemos que nessa época, as ruas eram assim. Então, olha só, a tarefa considerada mais humilde nessa época, era lavar os pés das pessoas, irmão. Olha só. Essa era uma tarefa considerada mais humilde da época. Era lavar os pés de uma pessoa quando elas entravam em sua casa. Isso era costume da época. Costume da época fazer isso. Então, olha só, normalmente essa tarefa era feita pelos escravos. Tinham pessoas para fazer isso. E naquele dia ali, onde Jesus reunido com seus discípulos, o Senhor mandou que os discípulos preparassem o cenáculo para a ceia da Páscoa. E hoje a ceia está preparada aqui, amém? Hoje é dia de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa. E naquele dia eles iam participar dessa mesa. Mas eu quero antes aqui te colocar algumas coisas. Mas eles ali, o Jesus disse para eles: preparem um cenáculo, preparem, né, a ceia da Páscoa. Mas eles esqueceram de arrumar alguém para lavar os pés dos discípulos. Olha só, certamente eles estavam ali discutindo depois entre si quem caberia agora essa tarefa. Quem vai lavar os pés dos outros? Eles estavam discutindo. Pensa comigo, vamos imaginar essa cena. Imagina comigo essa cena aqui. Pedro levanta e diz assim: ó, eu recebi as chaves do reino, não pode ser eu para essa tarefa.
Não tem como, eu não posso fazer isso. E aí então em seguida Tomé também diz assim: eu duvido que seja eu. Não, onde? Duvido? Não, não vai ser eu. E ali então, em seguida, Judas deve ter replicado assim, ó, pensado e replicado para os outros: eu não faria isso nem por 30 moedas de prata. E aí então, João certamente os lembrou que ele era o discípulo amado, que eu sou o discípulo amado, eu não posso lavar o pé do outro. E eles começaram a ponderar e discutir a respeito disso. Então, querido, no fim, ninguém se dispôs a fazer essa tarefa. E o que é impressionante aqui, que o Senhor então vai lá, tira a sua vestimenta, tira a sua capa. Quem que fez isso, irmão? Quem que fez isso? Jesus. Já que não tinha ninguém para fazer essa tarefa, já que nenhum topou a tarefa, já que ninguém disse: não, peraí, eu não posso, nem por 30 moedas, não, eu estou com a chave do reino, não seria eu. Então Jesus fala: peraí. Jesus então tira a sua capa, já que ninguém se dispôs a fazer. O Senhor então tira as suas vestimentas de cima e vestiu-se de uma toalha e passou então a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Olha só a atitude do Senhor. Olha a atitude do Senhor. Aqui em João capítulo 13, no verso 1 a 4, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo estes que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e foi lavar os pés dos discípulos. O lavar os pés, irmãos, isso é algo fundamental. Preste atenção no que eu estou te falando. Pois Jesus disse que se não lavasse os pés de Pedro, ele não poderia, olha só, ter comunhão com ele, ou entre eles. Portanto, lavar os pés tem a ver com a comunhão. Preste bem atenção. Tem a ver com a comunhão um com os outros. O lavar dos pés fala dessa comunhão. E é interessante, querido, o texto diz aqui que Pedro, em João 13, no versículo 8, ele diz: nunca me lavará os pés, Senhor. Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terá partes comigo. E nós sabemos que a Bíblia diz que o Senhor amou-os até o fim. Os amou até o fim. O lavar os pés, irmãos, é uma questão de amor. Olha só, sempre que lavamos os pés uns dos outros, nós temos uma expressão de amor. Eu não estou dizendo aqui no sentido de você pegar uma bacia e lavar os pés. Já eu vou entrar nesse assunto. Você deve estar imaginando aqui: eu não tenho coragem de pegar uma bacia e lavar o pé de ninguém. Você deve estar pensando nessa cena, mas hoje eu não quero falar dessa questão. Nós fazemos isso nos nossos encontros. Quem já participou dos nossos encontros com Deus? Fazemos isso muitas vezes na liderança, lavamos os pés uns dos outros, mas eu não estou falando nesse sentido agora. E eu quero que você entenda, porque você precisa tirar essa cena da tua cabeça. Então, olha só, então nós, no verso 1, no original se diz que Jesus os amou ao máximo. Ao máximo, diz o texto. E como que ele expressou esse amor final ao máximo? Vamos ter esse entendimento. Sabe por quê, querido? Preste bem atenção no que eu quero te falar. Hoje nós estamos vivendo um mundo caído, que precisa ser expressado esse amor. Hoje nós vivemos um mundo egoísta demais, cada um com a sua vidinha. Não é ou não é? É cada um no seu quadrado. Não quero nem saber, não quero saber de vizinho, não quero saber de parente, não quero saber de nada. Parente morde a gente. Tem gente que tem aversão a parente. E tem uns que tem aversão a irmãos de igreja. Tem gente que tem aversão a isso. E aí nós estamos vivendo em um mundo caído dessa forma, carente de amor. Carente de amor. Às vezes você está pensando que o mundo precisa de dinheiro, de um bom político,
Isso tudo, amém, isso é bênção, precisamos, mas preste bem atenção, mas a chave de tudo isso está aqui nesse versículo que nós estamos falando. Querido, olha só, o lavar os pés dos discípulos, isso mostra a importância de lavar os pés, e eu quero hoje te dar uma clareza desse lavar os pés. Aqui nós temos outro princípio, que ele deixou as suas vestes de lado, diz o texto, para podermos lavar os pés uns dos outros, irmão. A primeira condição é o amor. Precisamos primeiro amar, e a segunda é colocar de lado a nossa glória pessoal. A nossa glória pessoal. O primeiro sentido de despir-se das roupas é despojar-se de se colocar de igual entre os irmãos. Querido, olha só, se tentarmos manter comunhão uns com os outros, uma atitude de superioridade, porque agora eu sou o cara, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou o discipulador, eu sou o líder, e o que interessa? Mas muitas vezes nos colocamos num nível maior. Quer falar comigo? É de baixo, meu filho. Não é assim não, não é assim não. Espera aí. Para falar comigo tem que ter um ritual. Não é verdade? Para falar com o pastor, meu Deus do céu. Eu já me preocupei com isso, porque agora eu tenho mais responsabilidade em cuidar de mais pastores. Estou contratando uma secretária para ficar aqui no prédio, para atender os irmãos, marcar a agenda minha de atendimento, porque eu preciso atender os irmãos. Eu quero atender a igreja, não quero ficar longe da igreja, eu quero ficar perto dos irmãos. E eu quero atender, eu quero ter tempo, então vai ter uma secretária para fazer agendamento de atendimento meu com os irmãos. Você vai procurar ela, quero falar com o pastor, vamos marcar um horário, vamos conversar. Não tem esse negócio de não ter acesso com o pastor. Espera aí. Não. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Mas preste bem atenção no que eu estou te falando, mas muitas vezes nós estamos tentando ter essa comunhão com essa base de superioridade. Então, querido, preste bem atenção, nós precisamos nos despir em humildade diante dos irmãos. Porque quanto mais é te dado, mais te é cobrado. Quanto mais nível você sobe, maior você será cobrado. Se for médico, deixe o seu título de médico. Preste atenção numa coisa. Um dia eu estava numa empresa trabalhando. Na época eu era pintor. Eu estava pintando uma empresa. E meu primo, ele era gerente daquela empresa. Ele era o gerente da empresa. E um dia chegou naquela empresa uma carreta. E aí o dono falou para os funcionários: ó, vocês vão descarregar essa carreta de café. Era uma carreta de café. E aí eu estava lá trabalhando, e aí meu primo, eu acho que ele deve ser um pouco mais escuro que essa caixa aqui. Um pouquinho mais. E aí ele tirou a camisa dele, ele era gerente da empresa. Ele tirou a camisa dele e foi para junto dos funcionários descarregar a carreta. E aí chegou um rapaz lá, boa pinta, bem vestido, foi entregar um currículo, e era ele que recebia o currículo. E aí falaram para ele, falou assim: quem que é o gerente aqui? Ele perguntou para o porteiro. Ele falou assim: ele está lá no fundo. E esse camarada então veio, passou pelo gerente sem camisa, suado. O cara olhou para ele e falou assim: é um xangueiro. Olhou para os outros peão, não deu nem bom dia. Passou na frente dele assim, irmão. E ele ficou olhando o cara. Era bem vestido, boa pinta, anda igual o Luan assim, bem vestido. E ele foi direto no dono da empresa. E ele falou para o dono da empresa: vou vir deixar um currículo. Sou formado não sei o que, formado não sei das quantas, formado não sei do que, e tal, e tal, e tal. O cara falou: rapaz, que currículo. Só que aí o dono da empresa falou: mas não é comigo, não é eu que contrato. Mas quem que é o gerente aqui? Ele falou: tá vendo aquele rapazinho lá sem camisa? Ele é o gerente. Irmãos, esse camarada baixou a cabecinha dele, que ele tinha passado pelo gerente, não deu nem bom dia.
suado. Camarada, uma corzinha um pouco mais, nada contra. Preste minha atenção. Muitas vezes, irmãos, alguns títulos nossos nos atrapalham com a nossa humildade, com a essência de quem somos. Jesus Cristo se despiu da capa, já que não tinha ninguém para lavar, porque Pedro era o bom, João era o amado, outro era fulano, ele falou, deixa que eu faço. Já que ninguém pode lavar os pés um dos outros, que era costume para ir para a mesa, para comer da ceia, para celebrar a Páscoa, pode deixar que eu mesmo faço. Por que eu me lembrei dessa história? Porque esse rapaz teve que voltar nele e pedir e falar, olha, bom dia, eu vim deixar um currículo. Ele falou, isso aqui, ele falou para o rapaz, deixa lá na portaria que depois eu vou ver. Você acha que um camarada desse foi contratado, irmão? Sim ou não? Não, não foi. Sabe, querido, mas vamos trazer para nós aqui, entenda uma coisa. Olha só, se formos policiais, não podemos lavar os pés um do outro de farda. Sabe? João diz que precisamos andar na luz, irmão, se desejamos manter comunhão uns com os outros. E também Jesus se vestiu da toalha. Vestir-se de uma toalha significa que abrimos mão da nossa liberdade para servir os irmãos. É você lá abrir mão da sua liberdade para servir uns aos outros. O que mais falta hoje é nós servirmos uns aos outros, né, irmão? Nós vivemos um tempo tão egoísta. Irmão que pede um carro para o Senhor, né? Deus, dá um carro para a sua obra. Dá um carro, Senhor, dá uma casa para mim, boa, ampla. É ou não é? Ele ora tanto por isso. Ô, irmão, nada disso. Isso é bênção, você tem que orar mesmo. E Deus está dando carro para os irmãos aqui. Testificam isso ou não? Deus está dando muito carro. Mas, querido, preste bem atenção. Entendeu? Nós temos que tomar até cuidado com as nossas orações. Elas podem ser perigosas. Elas podem ser até perigosas às vezes. Porque depois que alcançamos certo tipo de nível ou de aquisição, nós deixamos muitas vezes a humildade de lado. Sabe? E nós temos que ver e pegar o exemplo da pessoa do Senhor. Esse é um paradoxo da liberdade do crente. Por um lado ele foi liberto. Quantos foram libertos? Só alguns. Quantos foram libertos das trevas? Passou para a maravilhosa luz. Fomos libertos do pecado, do diabo, da lei, do mundo. Mas voluntariamente se colocamos agora como servo. O significado de servo é o quê? Escravo. Escravo é dono de si mesmo. Escravo é escravo, irmão. Nós temos lá no nosso colete de servo do encontro, escrito servo. Nós poderíamos colocar escravo, mas ia ficar um negócio, ia soar um negócio muito forte, né? Vem você falando, ô escravo, por favor. Soaria muito forte, sim ou não? Por isso nós colocamos servo. Servo é melhor, é ou não é? Servo, ele está servindo, sim ou não? Mas, olha só, entenda uma coisa. Lavar os pés é uma atitude de servir, sem esperar alguma coisa em troca. Porque tem irmão que é assim, ele faz um favor para o outro, para ficar em dívida com ele, para ele ficar em dívida com o outro. Espera aí, agora ele me deve uma pedra. Não é assim? Não, eu servi ele, agora tem que me servir. É base de troca, então isso não é servo. Se você serve alguém para esperar alguma coisa em troca, não, agora ele me deve um, agora qualquer coisa eu ligo para ele. Não é assim? Às vezes nós servimos com esse tipo de atitude. Às vezes tem pessoas que anseiam por ter um cargo, entre aspas, dentro da igreja, para poder ter algum tipo de regalia. Para as pessoas servirem, para as pessoas honrarem. Isso é bênção também, viu, irmão? Devemos honrar mesmo. Devemos honrar mesmo. Porque, mas temos que ter o princípio para isso. Temos que conhecer do princípio para que possamos fazer isso de maneira correta. Então, olha só, como que podemos então, pastor, fazer isso? Como que lavamos os pés? Nós lemos aqui no versículo 5, que depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos.
e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A primeira coisa que nós devemos fazer é a água. Para lavar os pés precisamos de água. Diga comigo, precisamos de água. Querido, mas preste bem atenção, porque isso tem um significado. Sem o lavar dessa água, Jesus disse que não podemos ter parte com Ele. Olha só que interessante. Todos os dias, quando você se expõe, irmãos, à palavra do Senhor, quando você ouve uma pregação, medita nas Escrituras, você está se expondo a uma bacia de água. Hoje, aqui nessa noite, você está sendo lavado pela palavra do Senhor. Aqui nessa noite, hoje, está havendo um lavar pela palavra do Senhor. Quando você se expõe a ouvir a mensagem, a meditar na palavra, isso é o lavar que nós estamos falando. A água aqui é um símbolo da palavra de Deus. Essa água é um símbolo. O Senhor disse que os discípulos estavam limpos pela palavra que Ele tinha falado. Lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 26, a Bíblia diz, para que a satisfazesse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João capítulo 15, versículo 3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, querido, olha só, com a água na bacia, olha só, o fato dessa água estar na bacia, querido, significa que não adianta essa verdade estar na Bíblia doutrinariamente. É preciso que ela esteja dentro do nosso espírito. Porque muitas vezes nós temos a teologia, conhecemos versículos bíblicos, fazemos deles chavões até, mas ele não está em nosso espírito, não está em nosso coração. Quantos pregam verdade, até colocam as redes sociais hoje. A maior mentira que existe é a rede social, onde pessoas colocam postagens bonitas, é ou não é? De amor, de paixão. Ah, irmão, mas quando vem a prova para passarmos por isso, o negócio fica feio. E aí muitas vezes aquelas coisas, aquelas palavras, elas se tornam em nada. Porque não passa apenas de palavras vazias. Não tem a palavra de Deus na sua boca apenas para falar para os outros, irmão. Porque tem irmão que tem a palavra de Deus como uma pá. Quem conhece aquela pá de pegar, de construção? Quem conhece a pá de construção? Tem irmão que pega a palavra de Deus como uma pá. Ele recebe a palavra e ele fala, ah, essa aqui é para fulano, hein? Essa aqui é para fulano. Ah, se fulano tivesse aqui. Aí ele pega a palavra, recebe uma palavra. Oh, se fulano tivesse aqui. Fora as indiretas que ele põe no status dele. Não é mesmo? Por quê? Essa palavra é para o outro, não é para ele. Para ele não, ele não precisa da palavra, mas os outros precisam. Não é assim? Eu não preciso, não, mas os outros precisam. Querido, preste bem atenção. A bacia fala disso. Significa essa verdade doutrinária no meu espírito. Você precisa ter revelação disso, irmão, em teu coração. Não use a palavra de Deus para apontar para os outros. Use ela para você. Deixa ela exalar em você. Você quer que alguém ouça a palavra através de você? Viva a palavra que você prega. Viva a palavra que você lê. Só pegamos o ponto bom para nós, não é assim? Mas muitas vezes não queremos viver onde a Bíblia diz suportarmos uns aos outros. É difícil, eu só suporto quem é legal. Muitas vezes somos assim. Então, querido, preste bem atenção. O colocar a água na bacia fala disso. Coloque para você, use para você. Que as pessoas de fora vão ver e vão dizer: queria ser como o Renan. Olha o casamento dele. Olha como é que ele trata a esposa dele. Olha como é que ele trata ela na frente de todo mundo.
Mas é tão bonito ele pregando vida conjugal, que você tem que fazer, você tem que falar, que você tem que ser, mas ele não é. Ele mesmo não é. Então a palavra para ele vem só como uma pá, é para o outro, mas preste bem atenção, a palavra de Deus tem que ser para nós como uma enxada. Pega para você a palavra. Tem irmão que está aqui no culto, está postando mensagem para o outro, pega para você primeiro, pondera na sua vida, medita nela primeiro, depois você posta. Medita nela, vê em você. O que precisa ser lavado primeiro? Aplica para você, aplica para a sua vida diária. Depois você passa para frente com o seu testemunho. Com o seu testemunho. Sabe, querido, olha só. Outra coisa, o enxugar com a toalha. Mas depois de sermos lavados pela palavra, nós ainda agora precisamos da toalha. Pastor, para que a toalha? A palavra aqui então, toalha, né, significa o que? Um tecido de linho. E o linho é um símbolo do que? Da nossa justiça. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 11, versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. Nós sabemos, irmãos, que nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, amém? Devemos interpretar com a própria Bíblia. Assim o Senhor lavou os pés dos discípulos com a água da palavra, mas o enxugou com o linho da justiça. Preste bem atenção. Isso significa que não importa a pregação ou a exortação que fazemos, nós precisamos sempre terminar mostrando aos irmãos que eles são justificados pela fé em Cristo Jesus. Sabe, sempre que você vai ministrar uma mensagem, vai pregar a palavra do Senhor, exortar alguém, exorte em amor, mas entenda uma coisa, no final dessa exortação, você tem que mostrar para essa pessoa que ela é justificada em Cristo Jesus. Toda exortação que deixa alguém com a cabeça baixa, toda exortação sua, que você deixa alguém pensativo a respeito de quem é ele em Cristo, isso não vem de Deus, vem do maligno. E muitas vezes temos orgulho disso. Eu exortei fulano, arranquei o couro dele. Você tinha que trabalhar no frigorífico, meu filho. Você tinha que trabalhar no frigorífico, arrancar couro de vaca. Eu já ouvi esse tipo de expressão. E tem um que fala assim, ainda joguei sal. O sal para arder mais um pouco, não é? O sal é quando você fala assim, avalie a sua vida. Bom da boca. Avalie sua vida. Quem é você para mandar alguém se avaliar, irmão? Avalie você primeiro. Quem é você para se julgar superior a outro? Jesus não se julgou superior a nenhum discípulo. Ele poderia falar, epa, peraí. O que está acontecendo aqui? Como assim? Eu não mandei você arrumar essa mesa? Vocês estão falando com o mestre, eu vou orar aqui, vocês vão virar sapo, rapaz. Ele não falou isso não, ele nem discutiu. Ele chegou lá, estavam discutindo, peraí, quem vai lavar? Não, não sou eu. Não, quem vai lavar? Não, não sou eu. Ele falou, não, pode deixar que eu lavo. Deixa que eu lavo. O problema é lavar os pés, deixa comigo. Foi o que o Senhor fez. Querido, preste bem atenção. Os irmãos são renovados quando sabem que são justiça de Cristo. Quando a pessoa sabe que ele é a justiça de Cristo, ele é renovado. Mas preste bem atenção no que eu quero te falar. Nós somos lavados pela água quando ouvimos a pregação, quando lemos as escrituras, quando confessamos a palavra e também quando os irmãos ministram a palavra em nossa vida. Porque tem irmão que não é qualquer pessoa que pode ministrar na vida dele. Tem irmão que não é qualquer um não. O quê? Ele quer falar na minha vida? Nunca, não aceito. Tem irmão que para falar com ele, para ministrar na vida dele, tem que ser um camarada. Não é qualquer um não. É do Anatólia para cima. Tem que descer do céu.
Tem um pastor agora que está descendo do teto do prédio, você viu? Ele desce uma corda. Já viram isso? Mas preste atenção, meu amado, eu quero com muito carinho. Olha só. Mas essa água da palavra, ela precisa vir junto com a justificação, irmão. Isso simboliza a toalha. Olha só, versículo 14, o Senhor manda que lavemos os pés uns dos outros, do mesmo modo que Ele fez. Ele deixou de exemplo para nós, quando ministramos a palavra uns aos outros, irmãos. Nós estamos cumprindo a ordem do Senhor. O Senhor não disse que os discípulos deveriam se lavar na bacia. O lavar é algo passivo. Nós precisamos um dos outros, irmão. Entenda uma coisa. O Senhor é que nos lava por meio dos irmãos. É que muitas vezes alguns irmãos querem lavar sem água, né, irmão? Só que qual que é o problema maior? É que muitos irmãos não querem usar a água. Quem conhece aquelas buchas? Tem uma bucha no seu nome, aquelas buchas de... Bucha aí do mato, da roça. Como é que chama aquele negócio? Tem uma bucha que você... Bucha vegetal. Aquilo lá que é bucha, não é? Aquilo arranca tudo, não é? Mas preste bem atenção. Tem irmãos que querem exortar o outro. Olha aqui para mim. Tem irmão que ele quer exortar o outro. Ele quer usar aquele tipo de bucha sem água e sem sabão. Ele quer que o irmão, esse irmão vai aprender, miserável, que eu vou lavar. Aí ele vai, palavras duras, palavras de condenação. É como lavar sem a água e sabão e usar aquela bucha seca. Tem irmão usando a bucha seca. Pergunta para o irmão, você usa a bucha seca ou com água? Olha aqui para mim. Estou sendo duro, irmão, me perdoa. Estou achando que eu estou sendo duro. Se eu estiver sendo duro, me perdoe. Eu não sou assim, eu não prego assim. No céu, o Espírito Santo falou comigo e aquela irmã lá me falou que era para me falar. Cadê ela? Eu estou falando. Ela falou no começo do culto, falou, pastor, eu não sei se é de mim ou se é do Senhor. Ele falou que é para você falar. Eu falei, então eu vou falar. Estou sendo duro. Então preste bem atenção no que o Espírito Santo está fazendo. Porque nós temos que ter esse entendimento correto, irmão. Senão vamos viver uma vida desregrada. Olha só, outra coisa. Todos deveriam ter uma mente, irmãos, em que ao participar do culto nós somos lavados pelo ministério da palavra. Se você tivesse o entendimento, irmão, que você está sendo lavado hoje, agora, nesse momento, você ir embora daqui a pouco limpinho. Domingo que vem você vai voltar sujo de novo, eu sei disso. Mas hoje é dia de você tomar um banho aqui. Se você tivesse esse entendimento, que se Deus, o Espírito Santo agora, porque é o Espírito Santo que faz isso. Pela palavra, pela água da palavra. Se você tivesse entendimento, você não perdia nada, nem um instante desse culto. Que agora é o momento do banho. Nós estamos como num lava-jato. Essa semana mandei meu carro para lavar. Eu viajei nele muitos dias e depois que eu peguei, eu não queria nem andar nele, tão limpo que ele estava. Você vai sair daqui desse jeito hoje, bem limpinho, brilhando. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo isso, lavando. O Espírito Santo está te lavando com a palavra, irmão. E entenda uma coisa. Olha só. Entenda uma coisa comigo. Para manter a comunhão com o Senhor, irmãos, e um com os outros, nós temos que ter um entendimento. Enquanto nós somos aqui, então, lavado, o nosso coração é liberado, irmãos, para a comunhão com o Senhor. Quando você está sendo lavado aqui, o teu coração está sendo liberado. Sabe? Quando você recebe a palavra, você vai sendo liberado a perdoar mais, a ser mais maleável, a medir as suas palavras, a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que falasse com você? Porque muitas vezes não gostamos de receber exortações, mas queremos exortar. Nós queremos exortar. Então, você tem que ter um entendimento.
com a maneira como você trata, você exorta, é a maneira que vão falar com você. Mas se você é aquele tipo de pessoas que não aceita nada, porque quem não aceita gosta de falar, irmão. É ou não é? Não é assim? Aquele que não aceita, mas ele gosta de falar, ele é bom de falar. Ele fala, mas na hora que você vai falar com ele, teu irmão fica até bicudo, sabia? Teu irmão fica de mal. Ele fica de mal. Ele senta lá no fundo. Ele não vem no culto. Ele é assim, fica de mal. Estou de mal do pastor. Sabe, querido, entenda uma coisa. Olha só o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite. Para manter essa comunhão com o Senhor e um com os outros. Nós lemos o texto do versículo 6 ao 9. Se aproximou, pois, de Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente então os pés, mas também as mãos e a cabeça. Naqueles dias, irmãos, lavar os pés antes de participar de um banquete, isso era crucial. Sabe, as estradas eram empoeiradas, as pessoas usavam apenas sandálias de couro, e depois de caminharem muitas vezes por longas distâncias, estradas lamacentas, seus pés ficavam sujos e com um mau cheiro terrível. E aí então, não havia mesa, irmãos, naquela época como nos dias de hoje. Naquela época não havia mesa, as mesas eram baixinhas, e eles não se sentavam, eles deitavam, eles ficavam assim, ó. A mesa era baixinha, e o pé ficava na cara do outro. Pensa, o cara com o pé bem aqui na tua cabeça, sem lavar, andou um mês andando por aí, pisando em cocô de camelo, cocô de cavalo, e pisando em terra, em barro, e aí ele chega para comer, porque naquela época eles comiam assim, a mesa era baixinha assim. Por isso que tinha que lavar os pés um dos outros. Por isso que eles lavavam os pés. Por isso que os escravos lavavam os pés, porque senão ninguém aguentava. Então, olha só, se os pés não fossem lavados, simplesmente não poderiam ter comunhão. A sujeira e o mau cheiro impediriam a comunhão, irmãos. Assim não devemos interpretar o lavar dos pés como sendo algo literal, mas como um sinal que possui um significado espiritual. Chegou onde eu queria chegar. Se desejarmos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos lavar os nossos pés antes das reuniões. Precisamos remover o pó da terra para termos comunhão, irmãos. Preste atenção, mas o que é esse pó da terra, pastor? A carne, ela veio do pó da terra, a nossa carne. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 27, nós ficamos sabendo que o homem foi feito do pó da terra, mas especialmente o seu corpo ou a sua carne foi feito do pó da terra. Depois nós vemos Gênesis 3,14, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a comer todos os dias do pó da terra. Mas nós sabemos que cobra não come pó. Cobra não come pó. Portanto, o pó ali simbolizava e aponta para a carne. A serpente se alimenta da carne. Na verdade, a serpente, ela se alimenta da carne e o pecado, pois, olha só, onde há pecado, sempre existe demônio por trás. Sabia disso? Por isso você não pode usar a graça de Deus em vão, irmão. Porque tem irmão pecando aí no nome da graça. Tem irmão pecando aí no nome da graça, dizendo: estou na graça, só pedir perdão. Amém, você está perdoado. Concordo com você, mas não abuse dela. Você pode estar sendo influenciado não pelo Espírito Santo, eu creio. Ele não vai te instigar a pecar, ele vai te instigar a arrepender. Mas preste bem atenção numa coisa:
Então olha só, na verdade a serpente se alimenta da carne, né? E o pecado também. Então, portanto, o significado básico de lavar os pés é para remover o pó da carne. Nós estamos lá fazendo hoje, removendo, irmão, o pó da sua carne. Sabe, preste atenção, o mundo é um lugar onde nós caminhamos, nós estamos no mundo hoje. Se o pó não é algum pecado que cometemos, mas é aquela sujeira, irmãos, que gruda em nossos pés quando nós estamos caminhando pelo mundo. Apesar de não ser pecado, preste atenção no que eu vou te falar. Apesar de não ser pecado, ela também interfere em nossa comunhão com os irmãos. Deixa eu te dar um exemplo. Um irmão que é vendedor. Vou pegar um vendedor. Ele fica o dia inteiro negociando venda, é ou não é? O dia inteiro negociando, ouvindo piada de pessoas incrédulas, imundas, de clientes, o dia inteiro ouvindo essas coisas. Às vezes trabalha num ambiente onde música e outras coisas ele ouve o dia inteiro. Mas preste bem atenção, muitas vezes ele sai do trabalho tardezinha, ele sai um pouco mal de lá. Ele ouviu tanta sujeira, ele ouviu tanta coisa, tanta piada impura, ele ouviu tanta coisa, e ele sai muitas vezes mal dali, ele vai embora assim, um pouco mal, e no fim do dia ele se sente sujo. Alguém testifica isso? Ele sai sujo de lá. Sabe, olha só, deixa eu te dizer algo. Seu coração parece frio e ele não consegue ter liberdade nem para orar. O que uma pessoa dessa necessita, irmão? O que uma pessoa dessa necessita? Ela necessita de que alguém lhe lave os pés. É isso que ela necessita, não com uma bacia. Preste bem atenção no que eu quero te falar. Lembre-se, irmão, de que a sujeira, ela é diferente de pecaminosidade. É diferente de pecado. Essa sujeira que nós estamos falando, você pode estar sem pecado e no entanto muito sujo pela poeira do pecado do mundo, se contaminando com coisas que não deveriam estar. Então não é purificação com sangue, porque você já foi purificado pelo sangue, você já foi salvo por ele. Agora eu estou dizendo da poeira e da sujeira do mundo, que muitas vezes está cravado na sua cabeça. Às vezes você vê um outdoor na rua, de uma cena, ou na televisão hoje, que a televisão hoje é só isso que passa, e às vezes aquela mente, aquela coisa que é na sua mente, contaminando sua mente, isso vai causando uma sujeira. Jesus declarou assim, que quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, ele disse, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Esse lavar dos pés, irmãos, esse lavar os pés, não é algo relacionado à salvação, porque você já foi salvo. Você já está livre dessa ira de Deus, você já foi salvo. O Senhor não disse a Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte em mim. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim, se não te lavar, não tens partes comigo. Isso é uma expressão ligada à salvação. Olha só, isso está ligado à comunhão, em comunhão com Ele. Se eu não te lavar, não terás comunhão comigo. Como estou entendendo o que eu estou falando? Quando o Senhor fala de banhar-se, Ele está se referindo, não está se referindo à salvação. Nós já somos lavados pelo sangue de Jesus. E o que nós necessitamos agora, irmãos, diariamente, é de sermos lavados pela palavra do Senhor. Eu me lavo com essa palavra, me relacionando com o irmão, que vai chegar em mim e vai falar, olha, essa atitude não é para você, essa atitude agora não serve para você, porque você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Essa atitude não condiz com quem você é. Isso é lavar com a palavra. Isso é lavar com a palavra. Olha só, estar sujo não significa estar em pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O mundo, irmãos, é um lugar sujo. E é fácil de ficarmos sujos caminhando no mundo. Sim ou não? Sim. Sabe, querido, olha só. Às vezes basta você olhar no outdoor na rua. Alguma coisa sensual contamina você, contamina sua mente. Você fica aqui na mente o dia inteiro.
Ou você ouve uma música e fica o dia inteiro com ela na cabeça. Você já ficou com uma música assim o dia inteiro na sua cabeça? Eu já. O que eu faço para renovar minha mente? Muitas vezes preciso de renovação da mente. Essa garrafa está com o fundo errado, irmãos. A culpa não é minha. Obrigado. Pode tomar ela. Então olha só. Muitas vezes essas coisas ficam cravadas na nossa mente. Ali você fica com aquilo. O que você está precisando? Lavar os pés, querido. Só isso que você precisa, lavar os pés. Então olha só. Quantas vezes depois de uma visita de um parente, você vai na casa de um parente. E eles estão lá. E de repente você sai de lá. O dia inteiro, bebida, música, aquela coisa toda. E você não faz parte disso. Mas você está lá, seu parente, você tem que ficar lá. Mas muitas vezes você sai de lá, você se sente assim. Parece que você estava... Você já se sentiu assim ou não? E aí você sai de lá, o que você precisa depois que você sai de lá? Lavar, ouvir, ler a palavra, ouvir um louvor, edificar o teu espírito, é o que você precisa. Então olha só, querido, quantas vezes nos acontece isso conosco. Nós precisamos ser lavados depois dessas situações, irmão. Depois de uma situação dessa, você precisa ser lavado. É isso que nós precisamos. Olha só, para coisas pecaminosas nós temos o sangue, mas para as coisas que são sujas e não pecaminosas, nós precisamos da lavagem espiritual pela palavra. Tem coisas que nós precisamos da lavagem pela palavra. Tem coisa que é tão simples, irmão. Um culto como esse, hoje você sai daqui edificado, você sai daqui leve. Muitas vezes você entrou aqui com aquele peso, aquela coisa te massacrando, aquele tipo de pensamento assim, querendo desistir. Você viu como Deus usou as irmãs aqui do louvor, né? Naquele momento que vocês vieram à frente e oraram, eu creio que naquela hora ali, você foi lavado. Tem irmãos que foram lavados na hora do louvor. Tem irmãos que foram lavados na hora da palavra do dízimo da oferta. Tem irmãos que está sendo lavado agora. Sabe, irmãos? É o lavar pela palavra do Senhor. É isso que eu queria dizer para você nessa noite. Mas nós precisamos ter esse entendimento correto, querido. Sabe? Olha só. Entenda uma coisa. Nós precisamos ter esse entendimento dessa palavra revelada em nosso coração. Nosso espírito, sabe, irmãos, precisa fluir, sabe, o espírito de vida. Quando você é contaminado pelo mundo, a sua posição diante de Deus não vai mudar, irmão. Não muda. Você continua sendo justo, irmão. Só qual que é o nosso maior problema? É que muitas vezes, mediante a um dia de trabalho tribuloso, onde você passou o dia inteiro, às vezes, contaminando, é ou não é? Não por culpa sua, irmão, a culpa não é sua. Você não tem culpa em nada disso. Mas muitas vezes você vem embora acusado do trabalho. Meu Deus, quer ir lá naquele lugar pecaminoso. Agora eu não aguento, não consigo nem. Eu comecei a ler a Bíblia, já me deu sono. Joelhei para adorar, dormi enjoelhado. A culpa não é sua, querido. Você tem que trabalhar, filho. Você precisa trabalhar. Você só não pode se contaminar ao ponto de fazer o que eles fazem. Mas de você estar ali, você só precisa depois ouvir uma boa palavra. Participa da célula, vem para o culto como esse. Participa da célula, você vai receber oração, vai compartilhar a palavra, você vai sair de lá animado de novo na quarta-feira. Aí domingo você vem aqui, ouve a palavra, ou você compartilha com o irmão ministra na sua vida, e aí você fica animado novamente. Isso é o lavar. Esse é o lavar. Só qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós andamos com capa de chuva. Tem irmão que anda com capa de chuva, não aceita ninguém lavar ele, não. Não aceita ninguém ministrar na vida dele. Irmão, esteja aberto para receber de Deus. Esteja aberto para receber do Senhor, querido. Preste atenção, olha só. Os pés são como a língua. Os pés são como a língua. Pensa nisso agora. Pois são sujos pela caminhada da vida, sabia disso? Muitas vezes nossa língua é pior que o nosso pé. Tem irmão que a língua dele é terrível. A língua é terrível, suja. Sabe? Fala palavrão, professa palavrão. Palavras sujas, chulas. Não é? Muitas vezes está pior que o pé. Ele acha, caiu o pé.
Nojo é a língua que professa palavras sujas, palavras, sabe, querido? Presta atenção nisso. Olha só. Os pés são um símbolo externo do nosso coração. A boca fala do quê? Isso é um ditado, não é versículo também não, né? Estou em dúvida de novo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, querido, olha só. Muitas vezes, né, o nosso coração está cheio do orgulho, da vaidade do homem. Para a gente encerrar, lendo a história de Moisés, na casa de Jetro, seu sogro, nós vamos perceber claramente, irmãos, que a última coisa que ele deixou, antes de voltar, ele saiu do Egito, a única coisa que ele deixou, ele se despiu de tudo, ele chegou na cidade de Midian, com as suas vestes egípcias, chegou lá como príncipe, e aí ele foi se despindo dessas roupas, dessas roupagens, mas uma coisa ele não se desfez, foi das sandálias dos seus pés. Nós sabemos que Moisés, durante 40 anos, ele foi abandonado aos modos do Egito, mas os sapatos nunca foram abandonados, pois ainda havia algo de orgulho nele, que fazia ele lembrar do Egito, aquele sapato. Mas é tão incrível, irmãos, Deus é tão incrível, que Deus não deixa passar nada em oculto. Quando ele chegou lá no Monte Horebe, onde o Senhor o chamou, onde ele foi chamado por Deus, ele teve que abandonar lá aquele velho sapato. Primeira coisa que o Senhor falou para ele: tire a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é santo. Aquela sandália de Moisés era resquício do Egito, era resquício do mundo. Querido, deixa eu dizer algo para você: você não pode andar com resquício do mundo em você. Que muitas vezes nós temos resquício do mundo pregado, impregnado em nós ainda. Gostamos de ouvir música que não convém, edifica teu espírito. Alguns irmãos falam: pastor, ouvir música mundana é pecado? Não, não é. Não é pecado você ouvir. Pode ouvir o tanto que você quiser, mas preste bem atenção, edifica o teu espírito. Fico pensando numa princesa do Senhor, como a Bíblia diz, ouvindo só as cachorras. Princesa eleita do Senhor. Pensa nisso. Condiz com você? É pecado, pastor? Não é. Mas vai te sujar, vai te contaminar, vai te contaminar. Então a questão é: devemos abandonar essas velhas coisas, irmão. Devemos abandonar essas coisas. Essa é a questão. Não é que seja pecado, você já foi livre dele, querido. Entenda isso que eu estou te dizendo. E revestir-se totalmente como chamado por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor para reinar em vida. São os pés que nos conduzem no caminho de Deus, e eles precisam ter experiências de humildade com Deus. Precisamos dessas experiências, irmão. Quero encerrar com você dizendo que Moisés tirou os sapatos, irmãos do louvor, pode vir. Moisés tirou os sapatos, José tirou a túnica, Jesus tirou o manto, e os 24 anciões depositaram as suas coroas diante da glória de Deus. Todos nós, irmãos, temos as nossas experiências de humildade diante de Deus. E nessa noite, eu convido você a se despir, sabe, querido, e deixar ser lavado por essa palavra, sabe, querido, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Não é que você esteja em pecado, mas muitas vezes a poeira do mundo está grudada em você, sabe. Se coloque de pé, por favor. Mas antes disso, meu irmão, nós precisamos ainda, sabe, ter revelação em nosso coração dessa mensagem.
Eu não sei como é o seu viver, o seu dia a dia, eu sei do meu. E muitas vezes, irmãos, olha aqui para mim, muitas vezes eu me pego, muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes eu me pego, o Espírito Santo muitas vezes fala comigo no meu caminhar do dia a dia. Você acha que não vem pensamentos? Você acha que não vem? O diabo não tenta? Ele tenta, irmão. O diabo nos tenta todo dia a falar palavras, a ter pensamentos impuros. Vê se você que o diabo também não me tenta. Me tenta. Ele tenta desviar o seu olhar para algum lugar que você não deveria olhar. Isso são sujeiras. Às vezes você olha. Irmão, deixa eu olhar, olha aqui para mim. E tem uma palavrinha do diabo que ele lançou dentro da igreja, que muitos crentes têm pegado. Uma palavrinha tão pequena que se diz, não tem nada a ver. Não, pastor, não tem nada a ver isso não. Não, só isso, não só só sujou a unha hoje. Hoje só foi a unha. Amanhã pode ser o dedão. Depois pode ser os pés inteiros. Depois vem subindo para as pernas. Quando você for ver, você está todo você está sujo. Tudo sujo. E aí muitas vezes eu já vi pessoas dizer, já estou no pecado mesmo, agora fazer o quê? Não, querido, preste bem atenção numa coisa. Você está aqui nessa noite porque o Senhor está te lavando por completo. E você tem que ter o entendimento que todos os dias nós precisamos nos lavar. Quem toma banho aqui todo dia? Quem toma banho? Esse banho vale por mês? Esse banho vale por mês? Só vale por dia, né? Tem irmão que toma banho duas vezes por dia, né? Tem crente também que toma banho uma vez por dia, lê a palavra, ouve. Tem irmão que lê mais, ele toma 2 banhos. Só tem irmão que gosta de dormir sujo. Tem irmão que gosta de dormir sujo. Ele toma banho não. Querido, tem essa prática de se lavar com a palavra. O Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, Ele quer te lavar por completo. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Gostaria que você orasse ao Senhor. Você conhece, você sabe. Grava desse lado aqui agora. Às vezes você precisa tomar um banho completo. Está descendo essa sujeira. Não que você esteja em pecado, mas a sujeira do mundo grudar em você. Com palavras, pensamentos, atitudes. Sabe, meu irmão? Você está no lugar certo, você tem pessoas certas ao seu redor. Você está inserido na igreja, você está inserido no corpo do Senhor. E quando você está inserido, nós podemos nos lavar todos os dias. Olha o Senhor agora, eu gostaria que você orasse ao Senhor, sabe, falasse com o Senhor agora, pedisse para que o Senhor agora completasse a obra dele no teu coração. Se essa revelação a você, de repente você está aqui hoje, mas você está aí enganado, você está ainda com pensamento, você está com atitude que não condiz com você. Você precisa abandonar isso hoje. O Senhor te trouxe aqui para te lavar. Você precisa purificar os seus olhos. De repente você está vendo coisas que você não deveria ver. Você está envolvido na pornografia. De repente você é casado, mas você está envolvido com pornografia. E o Senhor diz para você hoje, você vai abandonar isso hoje. De repente você é mulher, você está envolvido com pornografia. De repente você é solteiro, você está envolvido com sexo antes do casamento. O Senhor quer te lavar nessa noite. O Senhor quer lavar você nessa noite. O Senhor quer lavar você nessa noite. O Senhor quer te lavar, te purificar. Porque você é um escolhido dele.
Versículo 13, 17, colocar no final daquele texto para mim. O Senhor disse assim, ó. Meus pastores, os irmãos da mesa, por favor, fiquem aqui à frente. Olha aqui aquele último, versículo 17 de João. Ele disse assim, ó. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois, se as fizerdes. Não adianta ir embora agora nesse culto, não praticarmos a palavra do Senhor. Essa palavra tem que ser praticada dia após dia, Senhor. A humildade, esse coração de servir. O Senhor deixou um exemplo para nós, Ele deixou esse exemplo para nós como igreja. Esse exemplo agora é para nós, para a igreja de hoje. Nós devemos praticar, porque as pessoas estão precisando lá fora, não são de teólogos, mas de praticantes da sua palavra, praticantes da palavra. Sabe, meu irmão, se você praticar essa palavra, você vai usufruir de tanta coisa, a qual o Senhor Jesus também deixou liberar para você. Outra coisa é a mesa. Depois que Ele disse isso aos discípulos, eles participaram. É o que nós vamos fazer agora. Você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai pegar vinho, suco de uva e pão. Você que não é batizado ainda, você vai receber uma uva. Essa uva é uma uva profética. Nós queremos que você participe dessa comunhão. Nós queremos também que você faça parte dessa uva. Nós queremos declarar que um dia você também vai se batizar. Você vai fazer parte, você vai participar do vinho, do pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui fazendo isso em memória do Senhor. Ele diz fazer isso até que Ele venha. As crianças estão clamando pela volta de Jesus. As crianças estão clamando. Sabe? Nós tivemos esse final de semana com o Chileno Vergara. Esse homem tem andado no mundo pregando o Evangelho. Ele disse uma coisa para mim ontem que eu fiquei impactado. Ele disse que 5 vezes, ele falou que o sonho dele é morrer como um mártir. O sonho dele é morrer como um mártir. O Evangelho, pregando o Evangelho. Ele falou que 5 vezes ele teve diante da morte. 5 vezes. Mas não morreu. E o sonho dele é morrer como um mártir. Sabe, querido? Nós temos tudo aqui. Esses dias agora ele estava no Paquistão, foi perseguido e nós foi morto. Pregando o Evangelho para criança, batizando pessoas em córregos sujos. Pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus. Muita humildade. Nesses países aí fora, onde nós não temos o que nós temos aqui. A liberdade é estar com a Bíblia na mão. A liberdade de pregar, sim. Sabe o que ele falou para nós? Ele falou assim, pastor, tem dia que eu não tenho vontade nem de abrir o meu celular e ver meu WhatsApp. Porque nós aqui temos aquela, né? Não quer desistir, não quer separar, não quer sair da igreja. Aí ele falou assim, que as mensagens dele é assim, ó. Botaram fogo na igreja tal, com todo mundo dentro. As mensagens dele é assim, ó, mataram aquele irmão fulano, degolaram ele. Ah, aquela família. Ele falou que teve uma mulher agora esses dias, que ele estava com ela. E ela foi no médico, ela estava grávida. O médico era muçulmano, descobriu que ela era crente. Ele matou a mulher e a criança na barriga, dando soco. Matou ela lá no consultório dele. Sabe, irmãos, nós aqui temos uma liberdade de expressar Jesus. Nós temos uma liberdade aqui como igreja de levar esse amor, de expressar esse amor, de viver esse amor. Mas muitas vezes as coisas da vida nos afastam disso. Mas hoje nós estamos aqui nessa noite para reforçar isso. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor quer nos usar tremendamente nesses dias, nesse tempo. Sabe, meu irmão, não fuja disso. Receba o pão, receba o cálice e a uva. Você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participe conosco. Você não é da nossa denominação, mas está aqui. Nós te convidamos a fazer parte conosco, a tomar a
você é conosco. Hoje nós, em Cristo, podemos, pela graça, servir na bondade do nosso Pai, participar desse memorial. Oh, isso é tão poderoso. O Senhor sofreu perseguição, dificuldade, humilhação. E se sofremos, olha só, perseguição, dificuldade, humilhação também, da mesma forma, nós partilharemos uma porção com Ele, no seu reino vindouro. Sabe, querido? Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Bebei dele todos, diz o verso de Mateus 26, 26. Querido, pegue o pão. Ele é o sinal de que, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos curados. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos curados. Oh, querido, você agora é membro do corpo de Cristo. Somos membros da igreja. Somos a igreja do Senhor nessa terra. Sabe, querido, nós cremos nisso, que ao comer o pão, nós recebemos daquilo que o Senhor, como diz a tua palavra, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Nós recebemos cura, como comemos do pão, nós estamos comendo de Cristo, estamos comendo cura. Sabe, meu irmão? Pegue o cálice agora, veja o cálice. Ele é o sinal de que todos os seus pecados foram perdoados, meu irmão. Todos, sabe o que é todos? São todos. Todos os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Creia nisso. Sabe, meu irmão, você pode se achegar agora diante dele com ousadia, porque o sangue já te lavou. E agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Nesta noite você vai comer o pão, você vai beber o cálice, você vai comer cura, vai receber do Senhor. Sabe, querido, essa justiça dele, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante o pão e o cálice. Obrigado, Pai amado. Nós queremos louvar o Senhor essa noite. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte desse banquete. Obrigado, Senhor, por podermos comer desse banquete. Pai querido, nós te agradecemos, bendizemos o nome do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que no corpo do Senhor não há doença. Por isso, Senhor, no nosso corpo também não há. Por isso, Senhor, nós comemos agora o pão, bebemos o cálice e tomamos posse. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Troque o cálice com o teu irmão. Abençoa a aliança com ele. Diga, meu irmão, nós estamos juntos para lavar os pés uns dos outros. Conte comigo. Conte comigo. Diga para ele. Fala, meu irmão, conte comigo. Estou aqui para o que precisar. Renova com ele a sua aliança. Vamos renovar a nossa aliança. Diga para o irmão, conte comigo, meu amado. Conte comigo. Aleluia. Oh, Jesus. Glórias ao Senhor. Isso é muito poderoso, amados. Aleluia. Participe do pão e do vinho e também da uva. Como agora, em nome de Jesus. Oh. Diga glória a Deus.